O James Gunn adora uma bizarrice, né, ele só gosta de coisa estranha mesmo. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui com um vídeo um pouco diferente, porque isso nunca tinha acontecido comigo antes, mas a Warner Bros. Gentilmente me enviou os screeners de Creature Commandos, que é a nova série de animação aí da Max, que o James Gunn tá usando como pontapé do DCU, a nova fase aí dos personagens da DC, que ele vai desenvolver junto com o Peter Safran. O começo de verdade é o Superman, né, que vai sair nos cinemas no ano que vem, mas ele fala que o Creature Commandos é uma espécie de tira-gosto, é um aperitivo, e faz sentido, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E eu tive acesso a todos os episódios, a série vai começar a sua exibição semanal no Max a partir dessa semana, vai ter uma estreia de 2 episódios, então eu vou aproveitar, né, para falar aqui, sem spoilers, eu não vou entrar em detalhes de muitas coisas aqui, sobre a primeira temporada em geral do Creature Commandos. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, primeiramente, né, quando o James Gunn anunciou o seu slate, o catálogo de coisas da DC que ele ia desenvolver da fase 1, que ele chama de Deuses e Monstros, o Creature Commandos era um desses projetos, e quando você bate o olho em Creature Commandos e Esquadrão Suicida, você pensa, meu Deus, qual é a diferença? A diferença gritante sendo que o Creature Commandos é um grupo formado por monstros e criaturas e elementos sobrenaturais, apesar do Esquadrão Suicida ter alguns, aqui a gente tá falando essencialmente de monstros, e eu digo monstros mesmo, como a noiva do Frankenstein, o próprio Frankenstein, e aí você começa a ver como que essa área da DC e dos direitos é tão cinzenta e nebulosa, porque você pode ter monstros da literatura clássica com metralhadoras no meio de super-heróis num universo onde o Superman existe, sabe? Isso é curioso e divertido de se pensar. E o curioso é que o Creature Commandos é um projeto que o James Gunn desenvolveu antes dele se tornar o presidente da DC, porque quando ele fez o Esquadrão Suicida para Warner em 2021, depois ele fez a série do Pacificador, que inclusive eu adoro, tá? Alguns de vocês perguntaram no vídeo do Esquadrão Suicida, eu adoro a série, um dia eu ainda vou falar sobre ela, eu acho uma excelente temporada de televisão. E aí ele já estava naquele embalo e começou a escrever o Creature Commandos, né, sem saber se seria aprovado ou não. E o James Gunn até conta que quando ele e o Peter Safran ganharam o emprego, o Creature Commandos foi o primeiro projeto que ele aceitou, tipo, que ele aprovou, né, porque ele era o presidente. Então é uma série que caminhou muito rápido, o James Gunn escreveu todos os episódios e deixou em cargo aí o showrunner da série pro Dean Lorey, que já estava trabalhando na Harley Quinn, a animação para maiores da HBO Max, e o Creature Commandos acabou saindo agora, né, ele é o primeiro projeto desse universo e já tem alguns elementos que a gente pode considerar para o futuro, né, dessa mega história que eles vão contar. E um elemento curioso também é que o James Gunn diz que ele pretende reaproveitar o elenco em live action e em animação. Então, quando você vê a Amanda Waller aqui no Creature Commandos, ela é dublada pela Viola Davis, o Rick Flag Sr., que é o pai do personagem do Joel Kinnaman, é dublado pelo Frank Grillo e ele já está confirmado para aparecer no Superman, na segunda temporada do Pacificador. Então, essa unificação de universo já tá começando, e depois que eu terminei de ver esses 7 episódios aí do Creature Commandos, todos eles na média de meia hora, o que eu agradeço, eu não aguento mais ver série com mais de 1 hora, eu vou dizer que o resultado é divertido, tá? Eu gostei de Creature Commandos, eu não achei nada brilhante, nada revolucionário, ainda mais que o James Gunn já fez meio que 2 variações dessa história, Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida, que são aqueles personagens desconjuntados, que não são os heróis, por assim dizer, que são forçados a trabalhar juntos. Já é a terceira vez que ele faz esse tipo de história, então você já começa a perder um pouquinho do encanto. Mas ainda assim, eu ainda tenho que aplaudir o James Gunn pela originalidade e pela história desses personagens aqui. A história da primeira temporada segue a Amanda Waller, vivida por Viola Davis, que monta uma nova equipe de operações especiais, a Creature Commandos, liderada por Rick Flag Sr., voz de Frank Grillo, e composta de monstros e criaturas sobrenaturais, que são usados para lidar com uma situação diplomática em um país europeu. Bom, primeiramente, né, o Creature Commandos está lidando com uma situação que o Esquadrão Suicida claramente poderia resolver, mas eles deixam, através de entrelinhas de diálogos, a informação de que a Amanda Waller não pode mais fazer a Força-Tarefa X do Esquadrão Suicida. Então ela está agora trabalhando com monstros, o que justifica a criação desse Creature Commandos e a própria missão que eles vão ter, que está muito já enraizada num ponto do universo DC,
que é uma nação que eles chamam de Paquistópolis, se eu não me engano, uma mistura de Paquistão com Apócolis, que tem a ver com Apocalipse, se eu não me engano, nos quadrinhos. E eles estão com uma questão aí de divisão de território com Themyscira, né? A Ilha das Amazonas da Mulher Maravilha, ela já existe, ela já foi mencionada, então a gente deve ver alguns elementos disso no futuro. E tem essa vilã, que é a Circe, que tá causando uma situação muito problemática com a princesa dessa nação, que é dublada pela Maria Bakalova, por sinal, a filha do Borat no segundo filme. Então essa é a missão e você vai ter esses personagens muito bizarros, né? A noiva do Frankenstein, o Dr. Fósforos, que é dublado pelo Alan Tudyk, o próprio Frankenstein, que é dublado pelo David Harbour, tem esse robô especializado em matar nazistas, que é o G.I. Robot, que é dublado pelo Shangan, sempre aí nas produções do irmão. E também essa menina peixe, que é muito parecida com o Abe do Hellboy, que é a Nina Mazursky, voz da Zoe Chow, com a noiva do Frankenstein sendo dublada pela Indira Verma, né? Então é um grupo de personagens muito divertido. Ele é bem fora da caixa e cada episódio, ao mesmo tempo que eles vão avançando na história principal, se dedica a longos flashbacks quebrados para introduzir e explorar a origem de cada um deles, né? Eu também não mencionei, mas o Fuinha, o Weasel, né? Acho que é a Doninha, que tá no Esquadrão Suicida também, faz parte do Creature Commandos, é dublado pelo Shangan também. O Shangan, ele tem o melhor trabalho do mundo, né? Porque o irmão dele dá 1 milhão de papéis pra ele dentro do universo da DC. E, né, começando pelo Doninha já, por que não? O Weasel, ele era uma coisa bem grotesca e de escape cômico do Esquadrão Suicida, mas né, a magia do James Gunn, né, pessoal? O James Gunn ele consegue fazer você ter empatia pelos personagens, você aprende mais sobre a origem, sobre o contexto do Weasel e você meio que reavalia tudo que você sabia sobre ele, né? Um episódio bem pesado até. E eu gostei disso, sabe? Eu acho que todos esses elementos de ir pro passado dos personagens me animou muito mais do que a plot no presente da situação com essa nação da princesa da Maria Bakalova, com os outros invasores, com a Cersei. Tudo que estava indo pro passado deles era muito mais interessante, me empolgava muito mais. A reinvenção da história do Frankenstein que eles fizeram é muito engraçada, onde o monstro do Frankenstein, o David Harbour, se transforma num stalker meio bobalhão que fica citando Harry e Sally, e a dinâmica dos dois, né, onde o Frankenstein vai perseguir a noiva por séculos, por diversas situações históricas, onde os dois vão meio que se matando porque a noiva não quer mais saber dele, é divertido. E até me lembrou, né, mais uma vez, falando sobre reflexos e espelhos do Esquadrão Suicida pro filme David Ayer, é uma situação parecida com o Coringa do Jared Leto tentando recuperar a Arlequina da Margot Robbie enquanto ela tá dentro de uma nova equipe, né? O Frankenstein entra na história como um invasor, ele não faz parte da equipe do Creature Commandos, mas aí a plot vai se desenvolvendo de uma forma interessante, né? Ainda mais na relação que ele tem com o Rick Flag Sr., que é um personagem bem diferente do Rick Flag do Joel Kinnaman, né? O Joel Kinnaman fazia esse personagem como uma espécie de escoteiro, um cara mais certinho. Pai dele, né? Eu não consigo imaginar o Frank Grillo como pai do Joel Kinnaman. É um cara bem mais porra louca, assim, ainda mais em como a princesa da Maria Bakalova tá sempre se jogando pra cima dele. O que eu tinha achado bem forçado no começo, mas tem um full circle, assim, que fez sentido no final da temporada, sem entrar em detalhes. Porém, eu acho que os personagens que eu mais gostei foram o Dr. Fósforos, do Alan Tudyk, que tá dentro do universo do Batman, né? Toda a história de origem dele tá enraizada com Gotham City. E o G.I. Robot, né? O G.I. Robot, ele é uma criação tão irreverente, tão meio bobalhona, porque ele só sabe falar sobre matar nazistas. Então é engraçado, é divertido como eles trazem esse personagem pro conceito contemporâneo e todos eles são bem trágicos, né? Eu acabei me afeiçoando a todos eles, eu gostaria de ter visto um pouco mais de interação, eu acho que eles são jogados rápidos demais na ação, no que eles estão precisando resolver nesse país europeu. E de novo, eu não achei tão amarradinho, tão certeiro como foi o primeiro Esquadrão Suicida, aquela trama lá do Corto Maltês, do Starro, mas eu acho que é uma boa introdução para esses personagens. É legal ver que o James Gunn, né, escrevendo todos os roteiros e cuidando aí da supervisão, da direção dos episódios, ele já tinha bastante controle criativo, liberdade do gore, da ação que ele tinha no live action com o Esquadrão Suicida. Na animação é bem mais violento, é bem mais
forte, gráfico e até mais estilizado também, né? Eu sinto que o James Gunn, numa animação para maiores, é uma coisa muito interessante de se ver também. Eu acho que a equipe de animação mantém um traço 2D muito bonito. Eu sou muito carinhoso com a animação 2D, e essa é uma animação 2D que ela parece feita à mão mesmo, sabe? Não parece aquela que só pega o estilo 2D e anima com 3D por cima. E talvez eles até tenham feito assim o Creature Commandos, não duvido, mas assim, o resultado visualmente ficou muito legal. Eu gostei do Creature Commandos, pessoal. Eu não acho que é, meu Deus, a nova maravilha do mundo, e tampouco acho que é a melhor das criações do James Gunn no gênero de quadrinhos. Inclusive, pra mim tá bem abaixo do Esquadrão Suicida e do Guardiões da Galáxia, mas ainda tem muitos elementos, uma história divertida e personagens fantásticos assim, que eu vou querer ver novamente mais pra frente, sabe? Com toda certeza, ainda mais nesse potencial, nessa promessa de levar eles para algum tipo de encontro live action. Para essa primeira temporada do Creature Commandos, e eu sei que é meio difícil dar nota para uma temporada, eu dou uma nota 7. O Creature Commandos estreia no Max nessa semana, e eu novamente agradeço ao Warner pela disponibilização dos screeners. Deixe nos comentários depois suas expectativas e o que vocês acharam desses primeiros episódios. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.